Essa semana eu viajei segunda-feira à noite, voltei sexta de manhã numa missão que eu orei muito e Deus disse, é agora ou nunca. Eu saí e dormi 3 horas por noite, fui fazer 3 meses de trabalho em 3 dias. E logo na primeira coisa, o oficial do departamento onde eu fui falou assim, é impossível, esquece, cai fora, não pode. Deus disse, tudo é possível, Davi, vá nesse outro lugar. 5 minutos, eu estava com os documentos em mão, 5 minutos. Mas cada um desses é um aperto no coração, esquece, vai embora. Aí fui no segundo, disseram, você tem que ter esse documento não existe. Deus disse, Davi, não se turbe o vosso coração, eu não te trouxe aqui, porque quando eu saí, eu sabia que ia ser um negócio, um furacão, né? E uma coisa que eu vinha com ansiedade já há uns 4 meses, sabendo que esse dia ia chegar, que eu estou desfazendo as coisas do meu pai, ele vai aposentar oficialmente, e ele não está, eu tenho procuração, e eu descobri que o Paraná tem muitas leis que nós não temos aqui na nossa região, as procurações não valem muita coisa no Paraná, e o negócio é complicado, eu tinha que despachar os 2 carros velhos, a picape onde eu aprendi a dirigir, a picape que construiu muitos e muitos prédios, muitas igrejas, no Amazonas, em São Paulo, no Paraná, uma picape 72, e vem para cá, para Manaus, um irmão aqui da igreja comprou esse daí, o Landau, que carregou centenas, milhares de crianças, que hoje conhecem Jesus, então além da parte simplesmente difícil, eu passei a maior parte da semana com melado de graxa até aqui, que o carro não pegava, passava 6 meses sem, e bateria, e troca, e ajeita motor de partida, e ajeita pisca-pisca, e acha o número do chassi, e disseram, olha, não vai ser possível, isso aí vai ser, olha, no mínimo 30 dias e o teu pai vai ter que estar aqui. Eu digo, meu pai não vem aqui nunca. Deus disse, Davi, não se turbe o vosso coração, não foi eu que te trouxe. Você não disse lá em Manaus que você está fazendo isso por 2 motivos. Um, porque ele era um grande servo de Deus e você queria honrar o fato dele ter sido um grande servo. Segundo, porque seu pai, ele foi um grande pai. Então, Davi, não te desespera. Não entregue as pontas não. Vai lá falar com o segundo. Aí Deus mandou um anjo na minha frente. Ele disse, eu vou fazer materializar documentos que eu nem sabia que eles iam pedir. Pá! E lá Deus mostrava para mim. Porque na casa do meu pai tinha mais ou menos, na casa de Deus tem 30 mil moradas, 30 milhões de moradas, na casa do meu pai tem 30 mil documentos, são 65 anos de documentos, espalhados por toda a parte da casa, em arquivos e mais arquivos, e foram 3 pastores na verdade me ajudaram, e nos 2 segundos dias para desenrolar a parte burocrática, mais 2, e para empurrar a picape, e Landau, fomos 3 e me ajudaram muito, mas Deus fez uma obra assim incrível, eu vi Deus abrir o Mar Vermelho e o Rio Jordão ao mesmo tempo, aqueles disseram que era impossível acontecer, e que eu jamais poderia fazer isso, até quinta-feira de noite, quinta-feira de manhã, já estava resolvido, os carros já estavam em viagem, com toda a documentação, e Deus fez isso, e ainda resolveu um outro grande problema também que eu tive, Deus resolveu, botou a pessoa certa, eu tirei, são anos que eu sei que um dia eu ia ter que fazer isso, além da parte da emoção, de você estar desfazendo aquela casa, onde você conheceu seu pai, aqueles anos todos, e voltar para aquela casa agora vazia, e toda essa parte do emocional, então foi assim uma semana de furacão, 3 horas por noite eu dormia, o resto era só procurando arquivos, mas durante esses 3 dias Deus falou muito comigo, e hoje à noite eu vou compartilhar com você a mensagem que Deus falou comigo. Deus permitiu que eu entrasse na história da minha família, parte da história eu conhecia, parte eu não conhecia. Meu pai, antes de eu fazer a viagem, ele disse, olha, tem um compartimento secreto, que eu quero que você abra, e lá você vai ver algumas coisas, que eu quero que você tire. Aí ele me explicou onde era, eu fui lá e encontrei
a história que eu vou contar para você hoje à noite. E essa história é importante porque ela faz parte da Nova Igreja Batista. Eu vou mostrar para você alguns artigos que eu tenho aqui, tá, que vão simbolizar alguns momentos dessa história. Eu vou tentar não esquecer nenhum deles, porque no primeiro culto era tanta coisa aqui, que eu não consegui colocar todos. Então, em 1895, nasceu uma menina. E aí, as luzes você baixa na hora de mostrar, tá? A câmera. Deixa eu fazer assim. Mas antes de começar a falar sobre essa história, o título da mensagem é: olho não viu, ouvido não ouviu, nem mente concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam e vivem de acordo com a sua vontade. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 e 10. Subtítulo da mensagem: não atrapalhe o plano de Deus. Um outro versículo que eu quero que você olhe na sua Bíblia. Isaías capítulo 64. Deus me mostrou esse versículo hoje, ao contemplar nessa história que Ele queria que eu passasse para você. Isaías, capítulo 64, verso 4 e 5, diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso essa semana eu vi como em muitos anos eu não via. Trabalha para aqueles que nele esperam. Ele vem ajudar aqueles que praticam o viver correto, que vivem corretamente. Talvez na sua tradução, NVI diz assim: praticam a justiça. Significa vivem corretamente, com alegria. Vivem corretamente com alegria, porque tem pessoas que vivem corretamente, mas ascéticos, né, céticos, são tristes, são duros, não têm alegria. Vivem corretamente com alegria. Alegria no Senhor, que é a nossa força. E que se lembram de ti e dos teus caminhos. Essas são as pessoas que Deus vem ajudar. E olho não viu, nem ouvido ouviu, nem mente percebeu o que Deus tem preparado. Depois disso, no capítulo 66, aí Deus fala sobre o presente final, que é o céu. Em Isaías ele já fala do céu, da santa cidade. Ele fala da nova terra, que estes filhos de Deus vão possuir e viver para sempre, juntamente com Jesus Cristo. Agora, voltando para a nossa história, para ver mais uma história da Bíblia. A Bíblia, quando chegar no céu, vai ter outros capítulos, né? Nós temos aqueles que foram importantes até o momento, mas Deus escreve nos seus anais, Deus escreve a história, e essa história começou em 1895. Agora vamos ver se a gente vê os sapatinhos. Olha só os sapatinhos. São sapatos de uma menina chamada Beatriz, sapatos de couro, esse sapato de couro, deixa eu ver, 1896 foi quando ela calçou esses sapatos. Beatriz era uma menina que Deus escolheu. Nasceu num lar que não era cristão. O pai era um maçom do mais alto grau e era o Deus dele, era a religião dele. Ele não queria outra coisa na vida senão ser um maçom, e sim, por isso ele era cristão também, para poder participar da maçonaria, mas ele não era praticante, só maçom. Maçonaria era a religião dele. A mãe dessa Beatriz era uma boa pessoa, era uma pessoa muito moral, uma pessoa muito séria, mas não religiosa e não ligada à religião. Essa menina nasceu, mas
para achar os planos de Deus para a sua vida, ela precisa se converter. Ela precisava conhecer Jesus como Salvador. Quando ela tinha mais ou menos 13 anos, Deus então fez isso acontecer. Ele permitiu que a sua mãe tivesse tuberculose. E naquele tempo, como não havia ainda a cura, então eles levavam as pessoas para áreas onde havia um ar muito seco. E o lugar mais comum na América do Norte era a área das montanhas do Colorado, né? As montanhas rochosas do Colorado, muito altas, e o ar muito leve, o ar muito seco. E era lá que eles levavam as pessoas com tuberculose para se curar. E foi lá que Deus levou a pequena Beatriz, agora de 12, 13 anos. E lá, por mais que os pais não fossem, alguém passou e convidou ela para uma escola dominical. E ela começou a frequentar uma igreja, e lá ela conheceu Jesus, entregou a vida dela para Jesus. O pai e a mãe dela morreram sem conhecer Jesus, mas ela entregou a vida a Jesus. E durante aqueles 4 ou 5 anos que ela passou morando ali, ela cresceu no Senhor, e se tornou uma serva do Senhor, e colocou na sua cabeça que ela ia servir a Deus todos os dias da sua vida. Ela era uma filha e era uma serva do Senhor. Ela voltou, né, para o estado onde ela morava, e em 1922, agora uma garota de 27 anos, né, já formada, professora, encontrou um estenógrafo da Virgínia, descendente de ingleses, né, que também era um servo do Senhor. Um jovem que a família não era muito dedicada a Deus, mas ele era. Ele tinha tomado uma decisão durante a sua juventude, que ele queria ser um crente fiel, queria ser um servo do Senhor. E ela se casou com ele, em 1922. Em 1923, tiveram seu primeiro filho. Em 1925, tiveram seu segundo filho, chamado John. E ensinaram para esses dois, e depois mais 2 irmãs, mais 2 filhas, ensinaram com dedicação os caminhos do Senhor. Cobravam, eram rigorosos, não perdiam culto, não permitiam brincadeiras que não edificassem. Era uma família alegre, mas muito trabalhadora, porque era uma família de fazendeiros. Em 1934, aos 9 anos, o pequeno João ouviu uma noite numa conferência de um pastor de fora na igreja dele, na primeira igreja batista de Alexandria, uma pequena cidade. Ele ouviu a mensagem das 3 cruzes, Jesus no meio, o ladrão à esquerda, o ladrão à direita. E naquela noite ele viu o seu estado de pecador e sua necessidade de um Salvador. E naquela noite ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. A vida dele mudou. A partir dali, era uma conversa constante com Deus. Enquanto ele cuidava do gado, porque todo mundo trabalhava naquela época na fazenda, família, você tinha que ter família grande para ter fazenda, fazia o cultivo, fazia a plantação, nos invernos acordavam cedo, iam tirar leite das vacas, depois iam estudar, voltavam para fazer mais trabalho. Era uma vida dura, mas era uma vida alegre, porque o João passou a entender que Deus estava 24 horas, 7 dias por semana com ele. Que tudo ele podia falar para Deus. Ele cantava, escrevia poesias. Na escola, ele começou a participar de teatro, começou a participar de esportes. Fez parte do time de basquete, né? Com 11 anos, entre 10 e 11 anos, ele ganhou um bezerrinho, uma vaquinha. E era uma vaquinha extraordinária. Eu vou tentar agora colocar isso aqui para você poder ver, tá? Bom. Esse bezerrinho ganhou 5 prêmios. Nunca um bezerro tinha ganho tantos prêmios. Quando o juiz chegou diante de 30 bezerros, o olho não saía desse. Ele ganhou todos os prêmios 2 anos seguidos.
com esse bezerro. Ele começou a pensar, eu acho que eu vou ser fazendeiro. Mas a mãe disse que isso não estava no sangue dele. Ele não gostava de plantar, ele só gostava era de mostrar os bezerros nas competições. Né? Ele não gostava do trabalho de fazendeiro. Mas essa foto que você terminou de ver, foi para o jornal de várias cidades. E numa cidadezinha, numa fazenda, um homem chamado Anselmo estava lendo o jornal. A filha dele, chamada Alta, de 10 anos, estava ali pertinho. E ele chamou: Alta, vem cá, eu vou te mostrar que tipo de homem você tem que casar um dia. Olha só esse garoto. Olha só esse garoto fazendeiro. Isso aqui é homem que você tem que casar um dia. Olha só o que fala aqui. E leu um pouquinho sobre ele. Não sabendo que esse homem, 15 anos depois, seria o marido dela. No segundo grau, ele completou o segundo grau e fez todas aquelas coisas, era muito ativo nos esportes. Mas aí começou a Segunda Guerra Mundial, onde quase 2,5 milhões de garotos americanos entraram, né, em 1942 para lutar contra o demoníaco Hitler. Né, e possuído, né, hoje se sabe que ele era possuído por demônios, isso fazia parte, ele era satanista. E ele tinha matado tantas pessoas naquela guerra, um total de 12 milhões de pessoas morreram. E meu pai e o irmão dele, o John e o Charles, foram para essa guerra. Lutar pela liberdade, lutar contra a tirania, lutar para libertar aqueles países da Europa que todos tinham caído agora para as forças de Hitler. E que agora ameaçava, já a África, já tinha tomado parte da África, e ameaçava o resto do mundo. Então ele foi para a guerra como um garoto de 17 anos. E ele escolheu a Marinha Mercante. Eu encontrei nessa viagem, dentro desse lugar secreto dele, algumas fotos. A primeira foto, não sei se você vai poder ver, aqui, olha o garoto, isso era um garoto de 17 anos. 17 anos, era uma criança, pesava 50 quilos, e foi lutar na guerra dele. 3 anos depois de muito sangue, de muitas bombas, de participar do dia D, daquela grande invasão onde morreram milhares e milhares e milhares de pessoas, mas que foi a derrota de Hitler. Esse aqui é o homem que saiu do outro lado. 3 anos a criança virou homem. Ele entendeu o que era a vida, entendeu o que era sério. Mas durante aqueles anos da sua adolescência, ele tomou a decisão que sobre todas as coisas, ele queria agradar ao Senhor, que ele queria servir ao Senhor, que ele queria que a vida dele fosse uma vida usada por Deus. E orou essa oração, e orou que ele queria manter a vida dele santa na área de pureza sexual, que ele queria dedicar a vida dele a não se envolver nos vícios, que ele queria ser um homem de Deus, e um dia casar com uma mulher de Deus, e quem sabe ser um pastor, ser alguém que fosse realmente fazer uma diferença no reino de Deus. A guerra começou e a vida de marinheiros era uma vida muito pesada, muito difícil, muita bebida, muita festa quando chegavam, muita farra quando chegavam nos portos depois de meses. Atravessou o Atlântico Norte 13 vezes, aonde de cada 3 navios só um chegava ao seu porto destino por causa dos torpedos dos submarinos da Alemanha. E Deus preservou durante todos aqueles anos. Inclusive ele conta que um dia, longe de casa, saudades, tristeza, e toda aquela mulherada, prostituição, bebidas em cada porto que eles paravam. Ele pensou, é hoje que eu vou acabar, vou mudar o destino da minha vida. Estava dançando com uma lourona, bonitona, num barzinho lá onde os outros marinheiros tinham ido, estava dançando. Ele disse, é hoje que eu vou me entregar a essa vida, Na hora que ele estava pensando nisso, entra um sargento, né? Na verdade não é sargento porque é da marinha,
ele dá um berro bem alto. Todo mundo do navio X, em 15 minutos, você tem que estar no navio, o navio está zarpando, e urgente, e quem não for vai ser preso. O navio era o navio dele, e lá no meio daquela pista de dança, largou a loura e saiu correndo, pegou seu chapéu de marinheiro e partiu para o navio, e Deus preservou o voto que ele tomou quando ainda adolescente. Bem, a guerra piorou, ele fez parte da invasão, e é isso que eu quero que você veja. Eu tenho aqui, achei cartas da mãe dele. A mãe dele sofria todo dia orava de joelho pelos 2 filhos que estavam, um filho estava na França, na pior parte da guerra, né, entre as balas e tiros, e o outro filho na marinha levando, escapando das bombas, escapando dos torpedos. E ela mandava essas cartas de encorajamento, dizendo assim: filho, seja fiel. Filhos, sejam fiéis, sejam fiéis, sejam fiéis. E orava para Deus proteger. Chegou o dia da invasão da Normandia. Aqui. Amanheceu no dia D. Né? No dia D1, isso aqui apareceu em todas as manchetes das notícias do mundo inteiro. As praias da França inundadas de soldados, milhares sobre milhares de mortos, mas haviam conseguido penetrar, tá, as fronteiras da Alemanha, da força alemã. E aqui ele fez parte desse daqui. 11 mil barcos, 13 mil barcos na verdade total, que entraram e atravessaram, e ele era um dos primeiros barcos. O barco do seu lado esquerdo era de médicos e enfermeiras. Uma bomba lançada de um avião alemão bateu no meio e matou todo mundo, foi ao fundo. O do lado direito caiu outra bomba, também todo mundo morreu. A bomba que jogaram no navio dele errou e bateu atrás. E para provar isso, aqui está a bandeira que ele pessoalmente subiu e cortou no final daquela tarde de guerra. Ele tirou, e está aqui a guerra, a bandeira que sobrou do navio dele. Por quê? Porque Deus tinha um plano para ele. Deus tinha um plano que começou em 1895 com a Beatriz. Um plano que ia chegar até a Nova Igreja Batista. E Deus preservou ele no meio de todo aquele bombardeio. O navio dele não foi para o fundo. Ele voltou. Ele voltou depois da guerra. Voltou e começou a universidade. Começou a estudar. Na universidade, se lembra da menina? Filha do Anselmo? Altinha? Que ele mandou olhar aquela foto? Calhou de estudar na mesma universidade, mas no primeiro ano ele não a conheceu, porque ela tinha saído um ano para trabalhar, para poder pagar o último ano de faculdade, que ela não tinha dinheiro. Ela foi trabalhar num orfanato durante um ano para adquirir dinheiro, e quando voltou, ele já tinha feito agora o primeiro ano de estudos dele, depois da guerra. E então, nessa época, ele se juntou na Universidade de Georgetown. Tinha um clube de missionários, de missões, pessoas que sonhavam em ser missionários. E ele tinha se juntado a esse clube. A dona Alta, nos anos anteriores, já fazia parte também. Porque aos 9 anos, Deus tocou no coração dela que um dia ela ia ser missionária. Em algum lugar do mundo, ela não entendia, nem sabia muito sobre o globo, mas ela ia ser missionária. Quando ouviu uma missionária da África falar sobre missões. Então, no primeiro dia de aula, que a minha mãe ia voltar para o último ano de faculdade, o clube missionário resolveu que cada um ali tiraria no sorteio um nome para ir pegar no trem ou na rodoviária, para trazer e dar o bem-vindo para o clube de missões e esse ano letivo. Meu pai
Escolheu o nome de quem? Qual foi o nome que veio para a mão dele? Daltinha. Profetizada pelo seu Anselmo, né? Quando ela tinha só 10 anos de idade. Na foto da vaquinha. É. E ele, o meu pai agora, um jovem, já tinha pregado algumas mensagens, não podia perder nenhuma oportunidade. No dia, naquela noite que ela ia chegar na rodoviária, alguém disse: John, tem um pastor que ficou doente, e estão procurando alguém para pregar na igreja dele hoje à noite, numa quarta-feira. Ele disse: estou lá! E deixou a minha mãe, né, esperando na rodoviária, né. Um colega dele foi pegar a minha mãe lá, e na volta ele disse: eu acho que você cometeu um erro. Ela é bonita, e parece que muito dedicada. Mais tarde ele conheceu, pediu desculpas, etc, aquele jeito dele. Pagou um sorvete. E começaram a namorar. E nos 6 meses casaram. Terminaram a faculdade. E começaram a se preparar para o ministério. Ele começou a pastorear, ela começou a ajudá-lo no pastoreio. Sabendo que um dia iam para missões estrangeiras. E eles então, com muito pouco dinheiro, aprenderam primeiro a regrar suas finanças, aprenderam a viver com pouco, viver dentro da vontade de Deus, a trabalhar muito, aprenderam o que é um casamento, aprenderam a se relacionar como marido e mulher. Depois de alguns anos de treino, na verdade, 20 anos não, depois de 7 anos de pastoreio, aí apareceu a oportunidade para ele vir para o Brasil como missionário. Ele ouviu o missionário falar sobre o Brasil e aquilo tocou o coração, Deus tocou. E Deus tocou no coração dele uma cidade que ele desconhecia, chamada Manaus. E é para lá que eles começaram a fazer preparativos. Em 1955, decidiram que viriam. E foi nesse ano que eu nasci. E aqui eu tenho para mostrar para você, eu encontrei naquele lugar secreto, nos tesouros da história, encontrei um cardápio do último jantar, do navio que trouxe ele para o Brasil com as bagagens. Minha mãe veio de avião com 4 filhos, nunca tinha voado na vida, passou o tempo todinho aterrorizado, pensando que o menino ia abrir uma porta, ia cair lá fora, sozinha, coisa de louco. Quando o navio chegou, então, esse aqui foi o último jantar, tem aqui, era um navio da Butte, quem é antigo aqui conhece, né, conheceu essa linha, que era uma linha inglesa, famosa, que fazia as linhas aqui com as chatinhas, inclusive aqui na Amazônia. Ele chegou e o capitão não deixou ele nem descer na noite de chegada, ele já queria descer, começar a pregar. Não falava português, não conhecia nada, e tudo um apagão, tudo escuro, não tinha mais luz naquela época em Manaus. Os ingleses tinham ido embora quando expulsaram eles da linha de petróleo, quando, né, nacionalizaram o petróleo. Os ingleses foram embora e com eles foram as peças de reposição para nossas turbinas, nossas máquinas da usina elétrica e das nossas bombas de água, e por isso Manaus ficou sem água e sem luz durante um bom tempo. Cada peça, quando quebrava, era feito à mão, num torno, durava 2 dias, quebrava de novo. E quando ele chegou, era uma escuridão, por mais que Amazonas foi a primeira cidade a ter luz elétrica. Manaus estava em plena escuridão. O capitão disse: não desça não, alguém vai te matar, alguém vai te roubar, não desça não, fique mais um dia aqui, amanhã você vai no claro. No dia seguinte, um pastor foi buscá-lo. Ele rapidamente não conheceu um pastor, Francisco Santiago, que tinha saído do Acre durante o período de perseguição, quando tentaram matar os crentes lá no Cruzeiro do Sul. Ele saiu de lá e veio para cá, começando igrejas aí do rio abaixo. E aqui ele começou uma igreja chamada Igreja Tabernáculo Batista. E ele então conheceu meu pai. Eu estava contando antes que na primeira noite que meu pai esteve aqui,
disseram, alguém chegou assim, ei, culto, louvar a Deus, louvar a Deus. Ele não entendeu, você entendeu que eles iam fazer um culto, Bíblia, né? Aí ele foi, acompanhou, ele não sabia que já tinham sido ameaçados aqui no São Raimundo, que se fizessem outro culto lá, eles iam quebrar o pau lá, um sacerdote alemão ia pegar uma turma, iam tocar fogo nos crentes, iam dar um pau neles, iam matar todos eles. Isso aí esqueceram de falar para ele, ou então ele não entendeu. Ele disse que ele estava lá sentado, naqueles cultos, naqueles bancos só de madeira, sem encosto ali, aquele lampião ali na frente, o pastor começou a cantar aquelas músicas, e ele ouviu um barulho lá no escuro, e ele viu umas tochas que vinham, e ele viu os fogaréu, e ele viu assim umas voadas que parecia assim, será que isso é coisa de cultura? Isso é alguma dança de boi? O que é isso que vem aí? Quando ele viu, era um quebra-quebra, e o pessoal tentando tocar fogo neles, bate, perna manca para cá, e ele disse que ele só viu quando vinha passando um ônibus, aquele feito em cima de caminhão, e o pastor gritou, corre, corre! E ele correu, isso aí ele entendeu, correu para dentro do ônibus, foi a primeira noite e o primeiro culto dele no Amazonas, né? Nisto eu tinha nascido, né, e me converti muito novo. Eu achei também lá nos tesouros dele, lá um lugar onde eu assinei com 6 anos, o meu nome como membro fundador, recém-batizado, na Igreja Batista da Chapada, né. E dali então, Deus começou a trabalhar na vida dele, abrir igrejas aqui no Amazonas, e isso gerou, né, uma família de obreiros de Deus, e eu sou um desses. Eu sou o resultado dessa história de 1895, quando Deus fez nascer uma pequena Beatriz, cuja vida se dedicou a Deus. Eu me converti cedo e eu me lembro que uma vez ouvindo uma mensagem que tinha sido falado pelo pastor Walker, que ele disse o que seria de alguém que dedicasse a sua vida para ser fiel, para andar nos caminhos do Senhor, o que seria de uma vida dessa? O que Deus poderia fazer? Que planos Deus poderia realizar? E eu me lembro que eu ouvi aquilo ali, com 9 anos eu tomei a decisão e pedi a Deus que eu pudesse amá-lo mais do que meus pais, minhas mães, meus amigos, minhas brincadeiras. E eu gostava muito de brincar. Aos 13, eu pedi que Deus santificasse a minha mente, que Deus me ajudasse a ter uma mente agradável a Ele, que Deus usasse a minha vida, que Deus me mostrasse o que Ele queria da minha vida. Deus mostrou então que tinha que haver uma seriedade com a palavra de Deus, muita memorização, muito estudo bíblico, muita seriedade nessa parte. Eu fui criado em uma igreja muito séria, não tinha muitas atividades, não tinha muita festa, aliás não tinha festa nenhuma, né? Era uma vida muito séria, mas muito estudo bíblico, e Deus estava preparando, Deus estava escrevendo uma história, a história da nova Igreja Batista, que ainda não terminou. Com o tempo, eu que tinha o sonho de ser um reitor de uma universidade, eu e meu irmão tínhamos feito todos os planos. Eu faria primeiro meu doutorado, eu voltaria, depois ele faria. Eu tinha voltado para o Brasil naquela época, então fui fazer o doutorado. E, de repente, Deus me levou para uma igreja batista no estado do Texas, que não conheciam a Bíblia tão bem quanto eu, mas conheciam o amor e a alegria muito mais do que eu imaginava. Eu nunca tinha visto uma igreja tão amorosa, tão amiga, tão alegre. E eu me apaixonei por aquela igreja, até pensando assim, talvez essa igreja é uma batista herética, né? Mas
como ninguém estava por perto, eu digo, eu vou ficar por aqui mesmo. E dali, né, mais tarde fui escolhido para ser diácono, o pessoal gostou, ensinei escola dominical, terminei ali naquela igreja meu doutorado, e foi um apoio, assim, foi um ensino. Mas tudo isso era Deus me conduzindo a história da nova igreja batista. Quando eu voltei para Manaus, para a gente abrir nossa universidade, né, ia ser a primeira universidade particular de Manaus, Deus não deixou. Deus não deixou e Deus fez algo engraçado. Aquele que seria o grande educador, aquele que tinha estudado pedagogia, psicologia, estudado linguística, treinamento de professores, virou pastor de jovens e depois pastor. E toda aquela metodologia que eu tinha aprendido, Deus disse, sim, agora eu vou mostrar porque eu te treinei. Não foi para ser um professor universitário. Foi fazer uma igreja que fosse a minha escola. E dali Deus então começou a moldar o plano da minha vida. E o que eu faria através da minha vida? Um outro capítulo na história da pequena Beatriz, que nasceu em 1895. E Deus só tem sido bom até agora. E Deus sempre será bom. E Deus tem realizado tantas e tantas coisas que eu jamais imaginei. Nunca poderia. O olho não viu, ouvido não ouviu, mente não concebeu os planos que Deus tinha para a vida daquela pequena Beatriz, que terminou nessa enorme igreja, que a cada ano tem pessoas convertidas e batizadas, que correspondem a 200 igrejas batistas no tamanho médio das igrejas no mundo. Quem poderia imaginar? Mas hoje, por que Deus queria que eu falasse isso para você? Jovem, criança, adolescente. Não atrapalhe os planos de Deus da sua vida. O livro de Jeremias, capítulo 29, versos 11 a 13. Jeremias 29, 11 a 13. Diz assim, porque eu, Deus, sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos para dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Hoje à noite, o que eu estou aqui e Deus quer que você ouça, criança, adolescente, jovem, homem e mulher. Deus quer que você não atrapalhe o futuro que Ele planejou para você. Deus tem um plano que olho não viu, ouvido não ouviu e mente não concebeu para a sua vida. Ele tem uma história como essas e um desses capítulos é o seu capítulo, que um dia você vai ver o todo se você não atrapalhar. Nos últimos 2 dias, só em ter chegado, quanta tristeza eu tenho sentido, de crentes moles, sem caráter, vagabundos, crentes que não merecem o nome de Deus em suas vidas. Crente que 3 meses depois de casado já trai a mulher, na verdade já vinha traindo. Crente que com menos de 1 ano deixa a mulher por outra. Jovens que Deus tinha um plano brilhante para a sua vida, que você largou a sua vida para a imoralidade e jamais você vai ver o plano de Deus que Ele tinha preparado para você. Nunca você vai realizar o plano de Deus para a sua vida. Nunca, nunca, nunca. Eu hoje estou aqui
para desafiar você que ainda não estragou o plano de Deus. Você que está pensando que o diabo está dançando com a loura, que hoje eu seja o arauta de Deus, que vem dizer, o navio está saindo, largue essa loura. Você homem que está pensando em largar sua mulher, você que já está com o WhatsApp lá com alguma mulher adúltera, você mulher que já está com ideias do cão para destruir a sua família, você criança que já está mexendo com imoralidade, com homossexualismo, com todo tipo de perversão no seu WhatsApp, no seu computador, no seu celular, é hora hoje de nós firmarmos um pacto, como um dia a minha avó fez, como meu pai fez, como eu um dia fiz, porque aí a sua história vai se escrever e você vai poder realizar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Saul tinha uma história linda que ia ser escrito. Deus arrancou dele os planos e deu para um outro. Jeroboão. Deus disse: Jeroboão, eu tenho um plano magnífico para você e sua família. Mas Jeroboão não andou nos caminhos de Deus, e Deus arrancou os planos dele. Jovem, vamos ler a passagem de novo que eu li no início, para você compreender. Criança, eu quero hoje que você me escute. Jovem, adolescente, essas decisões são feitas na adolescência, na infância. Você vê que em cada uma dessas histórias, dos capítulos dessa história da Nova Igreja Batista, foram na infância, na adolescência e na juventude que as grandes decisões foram tomadas. Foi dos casais que mesmo entre as brigas e dificuldades, resolveram que ficariam ali, segurariam as pontas, mas não se abririam para adultério, porque sabiam que Deus estava escrevendo uma história, Deus estava cumprindo os planos. Mais uma vez em Isaías, capítulo 64, isso é uma passagem nova para a maioria de nós. Isaías capítulo 64, lendo de novo o verso 4, 5 e 8. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Tu vens ajudar aqueles que praticam o viver correto. Gente, para você realizar o plano que Deus preparou para você e sua vida, você tem que viver com rédeas na sua vida. Você não pode esculhambar a sua vida como esse jovem que caiu na imoralidade lá no colégio dele, e depois fez isso com jovens da igreja, que desgraçou o nome de Deus, agora recentemente. Você não pode fazer como esse marido que anda traindo a sua esposa, como esse outro que trai a esposa. Você não vai nunca ver os planos de Deus. Você nunca vai realizar os planos que Deus preparou para você desse jeito. Você tem que ter rédeas curtas, disciplina, pai, mãe. Você tem que entender. Você tem que entender que você faz parte dessa história do seu filho. Você tem que ter rédeas curtas. Você tem que ter mais amor a Deus e mais preocupação com o seu filho do que a pressão social de você ser um paizão, uma maizona, conforme a sociedade moderna. Nós vivemos no pior momento da história. Nós vivemos no momento que Deus disse que tudo ia ser de cabeça para baixo, que o amor acabaria, que a família acabaria, que a perversidade aumentaria, que tudo que não presta, porque nós estamos no final dos tempos. E você diz: como nós vamos sobreviver? E eu te digo, você está aqui porque Deus escolheu você, porque você pode. Você não é qualquer um. Se você não pudesse sobreviver nessa época, você teria nascido em outra época. Deus escolheu você porque você pode. Mas você tem que ter rédeas, você tem que ter garra, você tem que ter peito, você tem que ter disciplina, você tem que construir muros contra o pecado, você tem que largar seu celular, você tem que largar o seu WhatsApp, você tem que largar o seu computador, você tem que largar essa imoralidade, senão nunca você vai ver o sonho de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Nunca você vai ver. E se ver, vai ser com muita tristeza, muitas lágrimas, quando vou lá do trono de Jesus,
quando você desabar em choro, vendo o plano que Deus tinha para você, que nunca se realizou, porque você não viveu corretamente. Hoje, eu chamo você em nome de Jesus, a fazer um compromisso, como a Beatriz fez em 1910, mais ou menos. Como o John fez em 1934. Como eu fiz em 1965. E depois em 71. Você tem que fazer um compromisso. Um compromisso, o meu compromisso, eu renovo isso de quando em quando. Ainda essa semana, vendo toda essa história, eu renovei, Senhor, se não for para te servir, eu não quero viver. Senhor, se for para desgraçar o teu nome, arrastar o nome do Senhor Jesus pela lama, pela desonra, eu não quero viver. Senhor, mas que se cumpra os planos que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente não concebeu, que preparaste para mim. Senhor, é isso que eu quero ver. E se Deus te escolheu para viver nesta época, é porque Ele tem te dado o poder, a capacidade para realizar o plano que Ele traçou para você. Sim, você tem que fazer a sua parte. Você vai ter que ter muitas rédeas, muita disciplina. Você vai ter que criar muitas barreiras. Você vai ter que dizer muitos nãos, como também muitos sims. Mas um dia você vai ver a história que Deus escreveu. Cada vida aqui tem uma história que nem essa. Cada vida aqui tem uma história que nem essa, que está sendo escrito. Se você se mantiver nos caminhos do Senhor e o amar sobre todas as coisas e viver corretamente. Nesse momento eu vou pedir que você baixe sua cabeça. Hoje eu gostaria que você, primeiro, se Deus tocou na sua vida, renovasse o seu voto de fidelidade a Jesus. Você que é jovem, adolescente, que você renove o seu voto de santidade e pureza. Que você diga ao Senhor, Senhor, se for para desonrar teu nome e trazer vergonha, se tu não vais poder escrever a minha vida pelos planos que traçaste para mim, Senhor, eu prefiro não viver. É tão sério assim meu compromisso contigo. Você que já é casado, Senhor, por mais que nessa vida eu nunca realize os sonhos que eu tinha, Senhor, eu quero só uma coisa, eu quero viver para Ti. Eu quero que Tu cumpras em mim os planos que o olho não viu, o ouvido não ouviu e a mente não concebeu para a minha vida. E para esse fim, Senhor, eu quero viver correto. Eu não vou permitir que as riquezas do mundo, os prazeres do mundo, que as preocupações do mundo me tirem do viver correto. Porque, Senhor, eu quero, como esse versículo diz, eu quero Te encontrar. Porque eu vivi corretamente. Eu quero que Tu venhas me socorrer, me ajudar, Senhor, a realizar os planos que traçaste para mim. E por isso, Senhor, eu Te serei fiel. E serei fiel àqueles com quem tem compromisso. Senhor, hoje eu coloco aqui o meu nome diante do Teu trono de graça.
eu renovo o meu compromisso. Senhor, eu coloco mais uma vez a minha vida em tuas mãos, que se realize o plano que olho não viu, ouvido não viu e que mente não concebeu, que traçaste e planejaste para mim. Em nome de Jesus, amém. Que Deus lhe abençoe, uma boa semana.